Cuphead fosse filho de primo. Eu sou uma pessoa que tá sempre perdendo o trem do hype. Eu fico ali recluso no meu mundinho, na minha zona de conforto, com as coisas que me são familiares, e quando todo mundo ao meu redor não cala a boca sobre alguma coisa nova que tá bombando, ao invés de me fazer ir atrás dela, o efeito que isso me causa é o contrário. Eu só ignoro ao ponto em que eu fico cansado de ouvir sobre aquilo em todo lugar que eu vou, o que me leva a ignorar ainda mais. Eu não considero esse comportamento como a maior das minhas qualidades, porque não dá pra negar que de vez em quando eu acabo perdendo experiências legais. E esse é o meu caso com Cuphead, um jogo que eu nem passei perto na época e que quando eu fui pegar para jogar pela primeira vez esse ano foi o puro êxtase. Eu não sabia o que eu tava perdendo. Esse negócio é perfeito, coloco ele tranquilamente junto do Shovel Knight como um dos meus jogos indie favoritos, talvez até superando. Mas eu não tô aqui pra fazer uma review de Cuphead em 2025, eu me sentiria um idoso. O que tem pra falar dele que já não falaram? É o jogo das duas xícaras que viram agiotas do diabo depois de apostar a alma na Bet. O equivalente da história do Homem do Saco, só que ao invés de assustar crianças é pra assustar o seu tio alcoólatra que gastou o dinheiro todo do INSS no Tigrinho. Os visuais são lindos, replicando da forma mais perfeita possível a estética de desenho dos anos 30 e mostram a dedicação dos devs de animar isso tudo no... Mano, a gente já, daqui a pouco a gente vai estar chegando nos anos 30 de novo. Só que agora do novo século, meu Deus. Papel. A gameplay estimulante de lutar contra chefes muito desafiadores, porém muito bem bolados, com padrões divertidos de se aprender e satisfatórios de se dominar. Você vai apanhar que nem um condenado, mas vai ficar melhor a cada morte. Aquela parte da luta que antes parecia impossível, agora você sabe passar sem tomar dano. Você vai começar a desviar de todos os golpes, vai chegar na última fase da luta com HP de sobra, e ao acertar o último golpe e finalizar a luta, pela primeira vez na sua vida deprimente, você vai conhecer a sensação de ficar feliz consigo mesmo. A cada vitória, todo aquele seu esforço e frustração se transforma numa bomba de dopamina que te mantém investido no jogo e te faz continuar pro próximo chefe, onde você vai apanhar mais umas 50 vezes antes de vencer de novo. É igualzinho um relacionamento abusivo, mas sem a parte dos traumas psicológicos e ao som da pura orquestra. Cara, música de Cuphead é boa pra caralho, vamos ser honestos aqui. Você pode não gostar de jogo desse estilo, mas a música é boa pra cacete. Olha isso aí, cara. O bagulho ficou tão grande que recebeu uma adaptação animada, sendo um dos poucos jogos cujos personagens a Netflix não estragou. Um relógio quebrado ainda a certas horas de vez em quando. Sabe por que não estragou? Sabe por que não estragou? Não estragou. Sabe por que não estragou? Um relógio que... Olha de onde vem isso aqui, vem da onde? Vem do Japão. Isso aqui, ó. Vem do Japão. Por que será que não estragou, hein, gente? Quebrado ainda a certas horas de vez em quando. Agora, eu quero que você pegue tudo isso que eu acabei de falar e enfia lá onde o sol não bate, pois hoje nós não vamos cobrir Cuphead, nós vamos falar sobre o seu irmão mais novo que os pais não amaram. O mito cria e o lixo copia. Durante o ápice de popularidade do Cabeça de Xícara, dois espertões resolvem pegar carona no sucesso daquele jogo para anunciar Enchanted Portals. E veja só essas imagens, esse estilo visual te lembra alguma coisa? Olha, eu sou um homem simples, se eu vejo isso eu falo, uau, mais Cuphead, é dentro. Mas infelizmente as pessoas na época não pensaram igual. Os dois jogos serem tão parecidos foi uma faca de duas pontas, porque por um lado isso carregou o marketing do Enchanted Portals e trouxe bastante visibilidade pro jogo. Só que aí essa visibilidade voltou e deu um murro na cara dele. As pessoas chegaram na conclusão de que era só uma cópia descarada. Eu não lancei de onde veio o Rayman, não sei se é do Japão não, acho que não tenho certeza. Mas mesmo assim, os outros dois são do Japão, então... Eu não vi aquele bagulho do Rayman, honestamente, eu não vi aquele ali não. O do Dante eu dropei nos primeiros 3 episódios. E o outro eu vi as 3 temporadas. Eu vi as 3 temporadas do Castlevania. De Cuphead, deixando o jogo numa espiral de controvérsia e a sua campanha de financiamento coletivo no Kickstarter fracassou tanto que os devs nem sequer chegaram perto da meta mínima necessária para o jogo existir. Passado um tempo, a Epic Games viu a situação e resolveu dar ali uma esmolinha pro mendigo. Eles se ofereceram para publicar o jogo e deram uma quantia pros caras terminarem ele. Quantia essa que ninguém sabe de quanto foi, mas baseado no que eu vi jogando... Eu acho que não foi muito. O lançamento do Enchanted Portals foi como um animal indo pro abate. O jogo foi completamente pisoteado e esquartejado por todo mundo. As comparações com Cuphead foram inevitáveis, e eu até poderia chamá-las de injustas por esse jogo ter sido a primeira tentativa de 2 pessoas inexperientes, mas... essa porra custa 60 conto. Eles tiveram a pachorra de cobrar o dobro do preço de Cuphead, mas será que esse valor reflete mesmo a... Meu Deus, cara!
Imagina você fazer uma cópia de um jogo e vender mais, uma cópia pior e vender mais caro! Qualidade desse produto? É uma boa pergunta, aproveita e me responde se a grama é roxa. Começando o jogo, nós podemos ver os nossos dois protagonistas, Comichão e Coçadinha, derrubando um livro mágico da estante. Quando eles dão uma olhada, decidem experimentar uma macumba que abre um portal pra sabe-se lá onde e esse suga os dois pra dentro. Eles avistam um livro que do nada ganhou vida e começou a fugir, levando a nossa dupla do barulho a ter que ir atrás dele. Aliás, os nomes de verdade dos dois é Bob e... Gente, eu vou fazer uma piada muito engraçada. Os controles são semelhantes aos do Cuphead, quem diria, né? Dá pra pular, usar dash e atirar, com a adição de um pulo duplo logo no começo e usar o dash no meio do ar reseta o seu pulo, te permitindo dar um terceiro salto logo em seguida. Eu até ia elogiar eles, visto que essas são techs de movimentação que eu gosto bastante e acho bem-vindas nesse tipo de jogo, mas elas são arruinadas por uma coisinha. Numa escolha questionável de design, os devs implementaram a aceleração no pulo dos personagens. Quando você tá no ar e quer trocar o lado para onde está se movendo, ao invés de imediatamente te virar para outra direção, o jogo tem que desacelerar o personagem e reacelerar ele para a direção oposta. Talvez não fique tão claro só olhando aí no vídeo, esse tipo de coisa você percebe melhor quando pega para jogar. Mas confia em mim, isso é muito inconveniente num estilo de jogo onde você precisa do máximo de precisão possível manobrando o personagem para desviar de 87 projéteis voando na tela. Esse problema também se estende pro dash, que mesmo depois da animação terminar, continua te propulsionando para frente, fazendo você errar as plataformas. Eu não sei por que eles decidiram enfiar essa aceleração nos personagens, considerando que isso atrapalha a movimentação e é mais esforço para programar algo assim. Esforço esse que podia ser investido em fazer os controles funcionarem direito para começo de conversa. Esse jogo é tão mal polido que me faz questionar se ele não foi programado por uns salamitos. Às vezes você aperta o botão e o bagulho responde 2 segundos depois, ou simplesmente não responde, mentira, ou tem aquelas paradas que eu nem sei classificar. Estou aqui listando salamitos, pessoal, me perdoem, nunca comi. Tipo o que aconteceu comigo no segundo boss, onde o meu boneco começou a se mexer sozinho e se jogou contra os ataques do chefe, me matando no processo. A frase "aquieta esse pênis" nunca foi tão verdade. Esse tipo de coisa não rola na maior parte do tempo, mas é frequente o suficiente para eu poder dizer que eu me sentiria mais confortável jogando roleta russa. Tem algumas outras adições que esse jogo faz para tentar se diferenciar de Cuphead. Substituindo o parry daquele jogo, a gente tem o escudo, que tem muito delay e por algum motivo faz o seu personagem parar de atirar mesmo depois da animação do escudo terminar e você ainda está pressionando o botão de tiro. Mais uma cortesia da programação porca desse jogo. Genial. Tem esse golpe corpo a corpo que é horrível como forma de ataque e é usado no level design. Eu não sou o melhor programador do mundo, eu não sou o supremo aí, mas puta que pariu, cara, não é difícil resolver isso aí não, cara. Dá pra resolver isso aí fácil, é só você fazer os dois botões funcionar ao mesmo tempo. Isso não é difícil de fazer. Eu não entendi. Caralho, mano, fazer isso... Ou eles estão fazendo isso intencionalmente de uma forma horrível, ou eles são muito retardados. Umas 2 vezes o jogo inteiro e... Nossa, se nem eles se importam com isso, então eu também não vou. F***se. E então vem provavelmente a mecânica mais original de Enchanted Portals. Trocar a cor dos seus tiros. Tem um tiro vermelho, um tiro azul e um tiro verde. E você tem que alternar entre os 3 pra poder matar os inimigos que tiver. Os caras não sabem botar o input no jogo, mano. O input... brilhando com a aura da cor correspondente. E eu quero só fazer uma perguntinha. É um jogo de plataforma onde você tem que ficar tirando as coisas. Tudo que você precisa fazer direito é o input das coisas. Fazer o movimento, o input das coisas funcionar direito. Pra quê? Essa é uma das mecânicas mais sem propósito que eu já vi. Não adiciona desafio nenhum, não agrega nada na gameplay, você troca de tiro quando o jogo manda e acabou. Na pior das hipóteses é inconveniente e na melhor das hipóteses dá pra tirar isso do jogo e não ia fazer a menor diferença. Tem fases inteiras que nem usam essa mecânica. Os tiros como forma de ataque também são bem sem graça. O vermelho é o melhor e lida com todo tipo de situação. O azul é lento e eu acho que ele causa mais dano, só que eu nunca notei isso. Jamais se comparará com o meu Gold Roundabout. E o verde atinge uma área maior, mas ele tem o dano mais baixo dos 3. É útil de vez em quando. E assim como em Cuphead, dá pra usar a energia que você acumula atirando nas coisas pra usar o especial da sua arma que causa dano massivo. Os especiais daquele jogo são bem criativos. O tiro inicial solta esse Hadouken, o tiro boomerang solta uma serra, o tiro vermelho solta projéteis em várias direções. Aí você vem pro Enchanted Portals e as 3 armas têm o mesmo especial: deixar os tiros maiores e mais fortes. Meu Deus, zero personalidade. cara, desculpa, isso é só preguiça, cara. Aí você tem que me falar, o que é isso aí? O cara é só preguiçoso. Não vou fazer coisa diferente. Literalmente, cara, é só você... Cara, é falta de criatividade. Como é que você quer fazer um jogo
e você não tem a criatividade de fazer 3 poderes diferentes. Imagina você tá tentando fazer um jogo e não consegue ter a criatividade de botar 3 poderes diferentes pro personagem com 3 poderes especiais diferentes. Meu Deus, cara! A diferença entre os dois jogos está na forma como eles são estruturados. 80% do Cuphead são só lutas contra chefes, mas você tem ali algumas fases opcionais de plataforma para conseguir moedas extras e comprar tiros novos na loja do porcão. Já o Enchanted Portals é mais tradicional. O jogo inteiro são fases com um chefe no final de cada uma. E aqui nessa primeira a gente tem uma demonstração do que você vai ver pelo resto da sua jogatina. Corredores. Corredores horizontais longos pra cacete, dando Ctrl+C, Ctrl+V em 2 ou 3 obstáculos sem parar. Você anda em linha reta vendo o fundo do cenário se repetindo por uns 2 minutos e pulando por buracos enquanto mata os mesmos 2 inimigos umas 500 vezes até chegar no final do percurso. Alguns chamariam isso de level design ruim e essas pessoas estão erradas. Isso aqui tem que melhorar muito pra ser ruim. Isso aqui é o fundo do poço de level design. A única coisa pior que isso são aquelas fases de Mario Maker feitas por criancinhas de 4 anos de idade. Algumas dessas fases são tão esquisitas com o posicionamento dessas plataformas e inimigos que você começa a se questionar se isso aqui foi feito por um ser humano de verdade. Parece algo que uma AI faria sem pensar. Pois, meu amigo, você acaba de arrebentar a boca do balão e descobrir o segredo por trás das fases de Enchanted Portals. Os devs foram tão preguiçosos que eles nem ao menos se deram ao trabalho de pensar num level design mesmo que amador. E ao invés disso, criaram um algoritmo que pega os elementos daquela fase e gera um layout aleatório toda vez que um save novo é criado. Mano, que tipo de decisão foi essa? Com ou sem experiência? Pera aí, cara, como é que os caras fazem um jogo plataforma aonde o jogo... os layers são formados de forma aleatória? Cara, isso é uma ideia tecnicamente que poderia ser legal, mas você precisaria fazer uma geração de plataforma muito boa e muito controlada para fazer ser um negócio interessante. Teria que conseguir fazer um bagulho muito bem feito, porque é um jogo de plataforma, se tiver um bagulho muito errado não vai prestar. Por que você iria entregar o level design do seu jogo de plataforma na mão de um algoritmo? Eles queriam rushar o jogo, não tem outra explicação. Fica difícil de tentar defender os caras quando eles nem ao menos tentaram. Então vamos falar sobre os outros 50% do Enchanted Portals, que foram os que tiveram um pouquinho a mais de esforço colocado neles. Os chefes. Eles não são bons, mas são a parte menos pior do jogo. O primeiro deles é essa bucha. Não, eu não quis dizer bruxa, é bucha mesmo. Ela já escancara vários dos problemas que você pode esperar com os bosses que estão pra vir pela frente. Um deles sendo que você pode quejar várias lutas simplesmente ficando parado no cantinho da tela enquanto atira e dá um pulinho de vez em quando. Passando pra segunda fase dela, depois dessa transição feia, do nada o estilo de arte inteiro muda. E isso me deixa triste porque é um conceito interessante que mostra que esse jogo tinha um pouquinho de potencial. Imagina o quão legal seria se cada mundo fosse uma homenagem a um estilo de animação diferente. Era um ótimo jeito de se diferenciar. Cara, imagina se tivesse realmente esforço. E daí cada cenário, cada parte do jogo tivesse um tipo de animação diferente, de uma era diferente. Ou de um lugar diferente, um lugar fosse anime, no outro lugar animação, é uma animação russa, no outro lugar é uma animação estilo brasileira, outro lugar é uma animação estilo americana antiga, ou de outra era, dos anos 50, 60, 70. Tipo, quando eu falo de animação brasileira, você pode fazer um bagulho de revista brasileira, ou tipo, dá pra fazer tipo, milhões de estilos, de milhões de lugares, cara. Ou mesmo usando só bagulho americano. Porque teve tanto tipo de animação em jogo, em filme, nas eras que existiam, usa aquelas animação antiga 2D, ou aquelas mais de pixel art, usa tudo. Imagina você mudar cada bagulho com isso aí, cara, ia ficar muito foda. De Cuphead. Mas nós estamos falando de Enchanted Portals, e é claro que essa ideia ia ser muito mal utilizada. Depois desse chefe você só vai ver o jogo fazendo isso assim de novo lá na última fase. Mesmo aqui nessa luta isso é feito de um jeito bem barato. Os personagens mudam, mas o fundo do cenário continua o mesmo. Aí fica esse contraste esquisito entre dois estilos que não tem nada a ver. A feiura piora na terceira fase da luta, quando a bruxa entra no caldeirão e tudo o que você tem que fazer é pular por cima dela enquanto toma cuidado com o PowerPoint de fogo e esses morcegos com 2 frames de animação. Isso é uma coisa recorrente com esse jogo. Cara, bota pelo menos 4 frames, cara. 2 frames é tipo pipo, pipo, pipo. Mano, 4 frames pra pelo menos ficar um bagulho pelo menos pipo, pipi. Pronto. Fazer 4 movimentos.
Ele não tem nenhum acabamento visual. Vários inimigos e obstáculos são PNGs com pouca ou nenhuma animação passando na tela com esse movimento duro pré-setado. As coisas aparecem e desaparecem na sua cara. Invincible, cara. Animação de Invincible, cara. Várias animações estão inacabadas. Alguns inimigos grandes são só sprites de inimigos pequenos esticados que, por consequência, perdem a qualidade. Tudo para te lembrar que você é um imbecil que gastou 60 Os caras me fizeram a imagem em alta qualidade pra pegar e botar, mano. Olha o nível disso, cara. Reais nisso. Se lembra daquela cinemática no começo? Aquela é a única que tá 100% animada. O resto das cutscenes de fase e de chefe são só imagens estáticas. Eles não tiveram nem a decência de colocar um efeitinho de transição pra deixar o bagulho mais agradável de se ver. Tu tá ali andando, chega no final de um corredor, ele corta seco pra um JPEG, corta de novo e do nada tu tá em outro lugar. Eu tô quase acreditando na minha teoria de que esse jogo foi uma lavagem de dinheiro pra algum esquema de tráfico. Depois de atravessar esse corredor cheio de pulos impossíveis de fazer sem tomar dano e essa armadilha que é só um gif de choque esticado, seguido por mais um corredor longo cheio de vírus de mães solteiras na área, nós chegamos no segundo boss. Cara, a vaca da tua irmã. E é aqui, meus... Olha o design dos personagens. Não tem os dois aqui, mas tipo, é só o mesmo design, é a mesma roupinha, e só muda a cor. Vocês perceberam que a roupa deles é idêntica, só muda a cor. E é isso. E muda o cabelinho e o rosto aí, tipo. É uma preguiça gigantesca, cara. É o mesmo design pros personagens. Tudo bem que o Cuphead e os caras são parecidos, mas o design ele é diferente. Não é tipo só recolo. Não é só recolo. Isso é só, basicamente um recolo, quase. Só muda o cabelo. Queridos, que eu conto pra vocês a história de como eu fiquei mais de 1 hora preso num dos chefes mais fáceis do jogo. A primeira fase da luta é muito besta, os ataques são lentos, repetitivos e previsíveis, é só ficar num cantinho atirando e desviando com esforço mínimo. Na segunda fase, a vaca vira o Alok e mete um baile furacão 2000 que hipnotiza o nosso personagem e obriga ele a ficar dançando desse jeito. Você não pode atirar e nem pular, só andar pros lados pra ficar fora desse chão que cai. Tem o seu charme, vou admitir, mas é muito fácil e perde a graça depois de 5 segundos. Daí vem a terceira parte, que também é de boa de passar, assumindo que você vai chegar aqui com pelo menos um pouquinho de vida sobrando. Só que toda vez que eu chegava aqui, o jogo me iniciava com um pontinho de vida, independente do quanto eu tinha antes. Dá pra ver bem claro aí no clipe, meu HP 100% cheio na parte da dança, daí o jogo mostra a cutscene da vaca encolhendo os protagonistas, a terceira parte da luta se inicia e que porra é essa? Meu personagem foi espancado fora da cena? E eu não tô brincando, por causa disso eu fiquei mais de 1 hora preso nessa vaca maldita que é só uma cópia do robô do Cuphead. Passar dessa parte é fácil no geral, agora passar sem tomar dano é outros 500, porque ela enche a tela de projétil, não avisa direito quando vai atacar com o laser dela e você é um alvo gigante. Tudo o que eu precisava era tancar 1 ou 2 hits sem parar de atirar e a luta ia terminar rapidinho, coisa que é impossível com um pontinho de vida. Eu fiquei tanto tempo preso nesse purgatório que eu comecei a estranhar. Fui nos fóruns da Steam pra ver se alguém tinha falado sobre e descobri que isso era um bug da versão de PC que os caras nunca arrumaram. Meu Deus. O terceiro chefe é a Lagosta Pirata. Ela é ok, provavelmente o melhor chefe do jogo. Daria um 5 de 10. O problema principal desse boss, e com vários outros, é que ele não avisa direito quando vai atacar. Alguns movimentos dele mal têm animação ou indicador visual de que vão acontecer, te levando a apanhar de coisas imprevisíveis. Defeito esse piorado pela falta completa de efeitos sonoros. O lado sonoro desse jogo é uma piada. Na maior parte do tempo, os únicos sons que você escuta é o do seu personagem atirando e a música genérica de fundo dando loop. Eu não tenho muito pra falar da trilha sonora, ela só é ruim. Parece música royalty free tirada do YouTube. Parece que ela foi gerada por AI. Ela é tão, mas tão genérica que... Não, música de AI é melhor. Eu juro que eu não notei ela nem enquanto eu tava jogando. Não vou nem comparar com a trilha de Cuphead pra não estragar o velório. O quarto boss é a princesa, uma versão meio bunda da flor do Cuphead. Chefe na direita, 3 plataformas, coisas caindo do céu. As primeiras 2 partes são um sonífero e a terceira parte me assustou um pouquinho no começo, mas aí eu passei dela praticamente parado. Com certeza um dos chefes já feitos. A partir da fase 5 foi o ponto em que o orçamento de Guaraná Dolly do Enchanted Portals acabou, porque eles só começam a jogar um monte de ideia aleatória sem nenhum
nenhuma correlação uma com a outra. Essa fase já começa te tacando numa daquelas boss fights voando na vassoura, que foi a forma deles copiarem a mecânica de avião do Cuphead, contra esse touro gigante que é a maior esponja de dano desse jogo inteiro. A maior dificuldade dessa luta não é o chefe te matar, é você mesmo se matar aí na sua cadeira enquanto joga, porque, meu Jesus, são 3 minutos atirando que parecem 3 anos. Não tem nenhuma variedade, ele fica repetindo os mesmos 3 ataques super simples de evitar, daí na segunda fase ele ganha um ataque novo e fica repetindo esse ataque por mais 1 minuto e meio, parece que eu tô jogando um GIF. Depois do Velho Oeste, os dois personagens do nada vão parar no meio de uma cidade e nós temos a última sessão linear do jogo, que são 2 minutos andando pra frente com 0 desafios de plataforma e o cartel da galinha pintadinha te metralhando com ovos. A única coisa que me entreteu aqui foi o pensamento O negócio é que parece que o universo desse jogo é qualquer coisa, pelo visto, não tem coesão. Tipo, em um lugar eles estão enfrentando robô gigante, aí no outro eles estão enfrentando pré-histórico, aí depois eles estão enfrentando não sei o que. Tudo bem que tudo isso existia em desenho antigo, tudo bem. Mas é que não parece nem tá dando coesão na porra do jogo. É só qualquer coisa mesmo. Que se essas galinhas fossem humanos, elas estariam arremessando fetos. O fim da fase apresenta outro boss. Nesse caso, o Galo Elvis. Ovos não são fetos, a não ser que eles tenham sido fecundados, gente. Senão eles vão só menstruação. Um design até que maneiro e uma das propostas mais interessantes para uma luta de chefe, em que ele fica viajando no tempo e mudando de roupa para representar alguma época aí do passado. A primeira fase são os tempos modernos, na segunda fase ele tá vestido de gladiador e na terceira ele vira o Monark. Só que mais uma vez a execução deixou muito a desejar. O cenário de fundo não muda para acompanhar essa ideia, então agora eu tô enfrentando um Neandertal cercado de dinossauro no meio do Parque Ibirapuera e um pôr do sol no fundo. Ficou muito esquisito. A luta em si é ok para padrões de Enchanted Portals. A primeira parte é só ficar parado no canto da tela atirando, a segunda introduz essa armadilha legal de espinhos que saem do chão e te forçam a usar um pouquinho do seu cérebro, e a terceira é uma merda. Não acontece nada, é só pular por cima de dinossauros. Por que eu ainda tô surpreso a esse ponto? Última fase, dessa vez sem nenhuma sessão em linha reta pra terminar de sugar o resto da minha sanidade, mas eles vão achar outras maneiras de fazer isso. O final do jogo são só lutas de chefe, igualzinho no Cuphead. Lá antes de enfrentar o diabo, você precisa passar pelo Rei Dado e os seus capangas do cassino, no que sinceramente é talvez o melhor boss rush já criado. Já no Enchanted Portals, você luta contra o Mozart. E depois contra um cachorro de 3 cabeças. E depois contra um livro... O conceito é legal, só que só tem que saber usar. Fazer a boss fight ser interessante. Vou ser honesto, o Mozart é interessante. Essa dimensão psicodélica, e depois contra uma árvore, e depois contra o livro de novo, nessa forma de anime, e aí o jogo acaba. O lado bom é que agora eu não preciso mais usar a heroína pra saber como é o efeito da overdose. A esse ponto no desenvolvimento, os caras só deviam estar querendo lançar essa porcaria o mais rápido possível, então pegaram todo o conteúdo pronto que eles tinham ainda sobrando, colaram com fita Durepox e falaram, tá aí o final do jogo. A luta do Mozart tinha tudo pra ser incrível, mas ela só dura 30 segundos e tudo que você faz é ficar pulando. A luta dos cachorros é outra que parecia promissora, mas ela também só tem uma fase. A luta contra o livro é a mais difícil e de longe a pior do jogo inteiro. Todos os ataques são um compilado de golpes reaproveitados dos chefes anteriores que aparecem do nada em lugares aleatórios da tela sem te dar a mínima noção de... Isso seria interessante se eles usassem isso direito, cara. Ó, pensar que é uma ideia. Eles poderiam ter pego o Mozart, e daí o Mozart pega e começa, sei lá, a tocar uma música e invocar os bosses antigos ou coisa do tipo, e daí você usa o conhecimento que você fez dos bosses antigos pra finalmente utilizar todos eles de uma vez na boss final. Só que além disso, isso teria que fazer o quê? Que cada boss seja interessante. Só que como isso não aconteceu, ficou uma merda. E não criaram nem coesão nenhuma. Como desviar. E você tem que dar um jeito de se mover ao redor desse entulho enquanto usa a mecânica estúpida da troca de tiro pra poder dar dano no boss. Olha só que frame maldito. Quando você se sentir feio é só se lembrar que isso aqui existe. Em contraste, as próximas partes da luta são fáceis pra cacete. Numa é só ficar atirando pra cima e a outra é um loop de 3 ataques muito bestas de evitar, só abusando do dash e do pulo duplo. E o detalhe bizarro é que nessas últimas 2 lutas, aos 45 do segundo tempo, é quando o jogo traz
traz de volta aquele lance de mudar o estilo da animação. A última vez que a gente viu eles fazerem isso foi lá no chefe da primeira fase. Se isso não é o suficiente pra te convencer do quão errado esse jogo deu, eu não sei o que é. Enchanted Portals é uma gambiarra em forma de jogo. Eu nem posso usar a piada do "mas filho, nós já temos Cuphead em casa", porque nesse caso, o jogo de qualidade infinitamente inferior é o mais caro, então a mãe que não entende de videogame nem ia pegar essa merda de qualquer jeito. Tem partes aqui que mostram potencial. Em algum ponto lá no começo do desenvolvimento, os devs estavam com a cabeça no lugar querendo criar algo bacana. Mas honestamente, cara, nem de graça eu queria esse jogo aí. Nem de graça. o produto final foi um desastre, graças a vários fatores. Alguns não foram culpa deles, tipo orçamento, mas muitos outros foram. Ser feito por duas pessoas não é desculpa pra sair copiando um monte de coisa do Cuphead na cara dura. Não é desculpa pra entregar o level design na mão de um algoritmo, e não é desculpa pra decisões idiotas de game design que qualquer ser humano com um cérebro pensante que testasse o jogo veria que é uma má ideia. Me desculpa por ficar batendo nessa tecla, mas eu ainda tô pasmo como que isso aqui consegue ser mais caro que um monte de outros jogos indies por aí, incluindo o Cuphead e a sua DLC, que mesmo juntos não dão o preço do Enchanted Portals. Um jogo que controla mal, é cheio de bugs, tem zero polimento visual, cara, o level design não existe. Esse jogo aqui só me deu vontade de finalmente zerar Cuphead, só isso, porque eu joguei na casa de um amigo, nunca comprei pra mim. Eu talvez zere Cuphead, arranjar um amigo e jogar Cuphead. As ideias são mal implementadas, a música parece que tá caindo no sono e os efeitos sonoros foram tirados de packs de edição do YouTube. Se prepare para uma aventura diferente de todas as outras, com Bob e Penny se vendo presos entre dimensões, com músicas marcantes, arte em estilo antigo e comédia sem fim. Se isso aqui foi pra me fazer rir, eu não quero nem ver quando eles fizerem um jogo de terror. Muito bom o vídeo do Chamito e foi muito legal, gostei. Dá um like aqui. Ótimo vídeo pro Chamito, cara, o vídeo deu muito bom o vídeo dele, parabéns.